Em 2019, no auge vertiginoso do movimento global Me Too, os organizadores do Festival de Cannes anunciaram que concederiam uma palma de ouro honorária a um homem cujo rosto havia definido a excelência francesa por mais de 60 anos. Para os leigos, parecia uma coroação rotineira para uma lenda viva. Para os críticos, foi uma declaração de guerra. Em poucos dias, mais de 26 mil pessoas assinaram uma petição frenética, exigindo que o festival revogasse a honraria. Eles não viam o deus do cinema. Viam um homem acusado de uma montanha de decadência moral, um histórico de suposta violência doméstica, posicionamentos políticos controversos e um passado entrelaçado com o lado sombrio do submundo parisiense. Este é o paradoxo impressionante de Alain Delon. Ele era o homem com rosto de anjo e alma de delinquente. Era Tom Ripley antes mesmo de o mundo conhecer o nome, um homem que fez o planeta inteiro torcer por um assassino a sangue frio, simplesmente porque ele ficava melhor de terno do que qualquer herói jamais conseguiria. Aos 88 anos, enquanto se recolhia ao silêncio fortificado de sua propriedade na Suíça, o mundo se viu às voltas com uma questão arrepiante. Podemos realmente separar a obra-prima do monstro que a pintou? Alain Delon não nasceu no luxo da elite parisiense. Ele foi forjado nos subúrbios frios e fuliginosos de Sceaux, nascido em 1935, filho de pais que se separaram quando ele tinha apenas 4 anos. Foi um menino que passou de pais adotivos para internatos católicos como uma bagagem indesejada. Ele não apenas se comportava mal, tornou-se um delinquente juvenil exemplar, sendo sistematicamente expulso de todas as instituições que tentavam contê-lo. Aos 14 anos, abandonou completamente a sala de aula para trabalhar no açougue do padrasto cortando carne com um avental ensanguentado enquanto seus colegas estudavam filosofia. Mas o açougue não era suficiente para um menino com uma tempestade no peito. Aos 17 anos, mentiu sobre a idade e alistou-se na Marinha Francesa, desembarcando em Saigon no meio da Primeira Guerra da Indochina. Não voltou como um herói condecorado, voltou como um homem que passou a maior parte do serviço militar em uma prisão militar por motivos disciplinares. Quando retornou às ruas de Paris em 1956, era um homem sem dinheiro, sem habilidades e com uma baixa desonrosa. Sobrevivia comendo cachorro quente barato, dividia o apartamento com antigos camaradas do exército e fazia bicos que os livros de história são polidos demais para detalhar. Era um delinquente à espera de um rumo, não agia como um rebelde, ele era um. A fama o encontrou por puro e genuíno acaso. Em 1957, alguns amigos atores o convidaram para o Festival de Cannes, não como ator, mas como um colírio para os olhos. Ele era um jovem de 21 anos com traços simétricos, cabelos exuberantes e olhos tão azuis que pareciam lasers cirúrgicos. Foi descoberto por Henry Wilson, o notório olheiro de talentos de Hollywood, que havia criado galãs como Rock Hudson e Tab Hunter. Wilson trabalhava para o lendário David O. Selznick e imediatamente ofereceu a Delon um contrato de ouro de 7 anos em Hollywood, desde que aprendesse inglês. Numa atitude que deixou a indústria cinematográfica perplexa, Delon virou as costas ao sonho americano. Ele escolheu ficar na França supostamente porque um diretor chamado Yves Allégret lhe disse que ele seria um rei em seu próprio país em vez de um peão em Hollywood. Allégret o escalou para o filme de 1957, Send a Woman When the Devil Fails. Envie uma mulher quando o diabo falha, interpretando um jovem delinquente. Delon admitiu mais tarde que só aceitou o papel para agradar o diretor. Ele não entendia nada de atuação, mas sabia tudo sobre ser um marginal. Foi o início de uma ascensão que desafiaria todas as leis da gravidade na indústria cinematográfica. Em 1959, ele já era um ídolo dos matinês, mas estava cansado de ser apenas um rostinho bonito. Quando René Clément preparava À Plena Luz do Dia, Purple Noon, uma adaptação de O Talentoso Ripley,
de Patricia Highsmith, os produtores queriam uma estrela consagrada e segura para o papel principal. Ofereceram a Delon o papel coadjuvante do rico e arrogante Philip Greenleaf, a vítima. Delon entrou na sala de estar do diretor e lançou um ultimato frio. Serei Ripley ou não serei nada. A sala ficou em silêncio. Os produtores ficaram ofendidos, mas a esposa do diretor sussurrou de um canto da sala que o rapaz tinha razão. Ela viu que os executivos não viram que a beleza de Delon era a máscara perfeita para um psicopata. A plena luz do dia transformou Delon em uma divindade global. Seu Tom Ripley era um retrato arrepiante de um homem capaz de matar por um estilo de vida ao qual não pertencia. A campanha de marketing do filme fetichizou seu corpo, estampando sua imagem de torso nu em todos os cartazes da Europa. Ele não era apenas uma estrela, era uma mercadoria. Ele não apenas interpretou o personagem, tornou-se o modelo para o anti-herói moderno. O ano de 1960 provou que ele não era apenas um amador sortudo. Após o sinistro, Ripley interpretou um anjo quase santo em Rocco e seus irmãos de Luchino Visconti. O contraste era impressionante. Em um ano interpretou o diabo e o mártir dominando ambos os papéis. Passou a década seguinte trabalhando com os maiores cineastas da época, Antonioni e Melville Verneuil. Tornou-se o ator mais bem pago da França com o poder de escolher seus diretores e roteiros. Redefiniu a masculinidade para o mundo pós-guerra. Antes de Delon, os galãs franceses eram quadrados e imponentes como Jean Gabin. Delon era esguio de rosto anguloso e movia-se com uma graça natural e um deslizar predatório. As mulheres o desejavam e os homens gastavam todo o seu salário tentando se parecer com ele. Era o equivalente masculino de Audrey Hepburn, impecavelmente vestido atemporal e naturalmente descolado. Ainda hoje, 90% da receita de sua marca de moda vem de mercados asiáticos como Japão e Singapura, onde os fãs ainda consomem sua imagem como uma religião. Ele não apenas influenciou o estilo, ele se tornou o estilo. Mas enquanto a ilusão dourada de sua carreira se consolidava, o desmoronamento já estava sendo preparado nas sombras. Em 1º de outubro de 1968, o corpo, em decomposição de um jovem iugoslavo chamado Stevan Markovic, foi encontrado em um lixão público a oeste de Paris. Markovic havia sido secretário particular e ocasionalmente guarda-costas de Delon. A investigação explodiu no caso Markovic, o escândalo político e criminal mais chocante da história moderna da França. O corpo estava amarrado pelos pés e mãos com um buraco de bala na nuca. Uma carta do irmão da vítima veio à tona contendo um aviso aterrador. Se eu for morto, a culpa será 100% de Alain Delon e de seu padrinho François Marc-Antony. A investigação revelou um mundo de jogos de azar de alto risco, ligações com a máfia e orgias da elite realizadas na residência particular de Delon. Circularam rumores de que Markovic estaria chantageando a elite francesa, incluindo o futuro presidente Georges Pompidou, com fotografias comprometedoras tiradas nessas festas. Delon foi interrogado por 48 horas seguidas. Permaneceu inabalável. Quando questionado pela BBC sobre sua amizade com gangsters, não hesitou. Acho que é um privilégio meu escolher meus amigos e ser escolhido por eles, respondeu. Não importa se são gangsters, padres ou monges. Quando perguntado se tinha preferências homossexuais, uma pergunta feita para acabar com sua carreira de símbolo sexual, ele deu uma resposta estrondosa que silenciou a sala. Se eu gosto da minha cabra, eu faço amor com a minha cabra. A única coisa que importa é amar. Ele não tinha medo da lei nem da verdade. Usou a infâmia a seu favor, abraçando papéis de gangster em filmes como Le Cercle Rouge e Borsalino. Percebeu que o público não queria que ele fosse um bom homem, queria que ele fosse um homem perigoso. Ele não se escondeu do escândalo, vendeu ingressos para ele.
No final da década de 1970, o ângulo crepuscular começou a se manifestar. Já na meia-idade, Delon tornou-se seu próprio pior inimigo. Abriu sua própria produtora e iniciou um lento e obstinado afastamento do cinema de sua época. Parou de trabalhar com diretores emergentes e, em vez disso, se escalou como a única estrela isolada em thrillers previsíveis, muitas vezes interpretando repetidamente o mesmo assassino taciturno. Ele se isolou do mundo e o público começou a se afastar. Ganhou um prêmio César em 1985 por Nossa História, mas o impacto de seus primeiros trabalhos já era uma lembrança distante. Mudou-se para a Suíça, obteve a cidadania suíça e se cercou de seus cães, declarando certa vez que preferia a companhia dos animais à dos humanos. A Palma de Ouro honorária de 2019 deveria ter sido sua última grande vitória, mas em vez disso tornou-se um julgamento de seu legado. As alegações de seu filho mais novo, Alain Fabian, de que seu pai tinha um temperamento violento e que certa vez quebrou as costelas de sua mãe, adicionaram uma camada de horror doméstico à sua imagem pública. Delon processou-o por difamação, mas a imagem do belo assassino agora estava inextricavelmente ligada à realidade. Quando sofreu um AVC, em 2019, o homem que um dia teve o mundo a seus pés se viu preso em um corpo que finalmente o estava abandonando. Ele falou abertamente sobre o desejo de morrer em seus próprios termos, relembrando uma carreira que incluía 80 filmes e 1000 arrependimentos. Ele foi um homem que viveu o suficiente para ver sua beleza se tornar um fardo. O legado de Alain Delon é uma aula magistral sobre o paradoxo essencial. Ele presenteou o mundo com alguns dos momentos mais perfeitos e eufóricos da história do cinema, mas deixou para trás um rastro de destruição psicológica e literal. Era um homem que escapou do açougue, mas manteve a faca. Era uma superestrela que nunca caiu de verdade na América porque se recusava a ser controlado ou higienizado. Era um patriota que apoiava a extrema-direita enquanto atuava em filmes que expunham os horrores do antissemitismo. Era um homem de milhões de contradições unidas por um par de olhos azuis que jamais demonstraram um pingo de medo. Relembre a primeira vez que o viu na tela, o jeito como ele usava um sobretudo em O Samurai ou o olhar para o oceano em A Piscina. Você viu um herói ou a sombra do delinquente do açougue? Qual personagem de Alain Delon ficou marcado em você por mais tempo? Foi o ambicioso Ripley, o trágico Rocco ou o assassino silencioso Jeff Costello? Deixe um comentário e conte-nos se você acha que a arte pode realmente ser separada do homem. Porque no caso de Alain Delon, o homem era a arte. E a arte era um aviso. Se esta análise profunda do mundo da estrela, mais perigosa do cinema francês, te emocionou, curta e inscreva-se para mais biografias sinceras dos ícones que você pensava conhecer. Até a próxima! Para atingir a profundidade de informação necessária para um homem como Delon, precisamos observar os microdetalhes específicos de sua influência. Considere a campanha da Dior de 2009 para a fragrância Eau Sauvage. Eles não contrataram um modelo jovem e moderno. Usaram imagens de Delon aos 30 anos de 1969. Perceberam que ninguém no século XXI poderia competir com a energia bruta e masculina que ele projetava 50 anos atrás. Esse é o fator nostalgia em seu ápice. Ele não era apenas um ator, era um fantasma que assombrou a indústria da moda por décadas. No leste asiático, sua marca é um gigante. Empresários japoneses que nunca viram seus filmes no cinema ainda usam seus ternos e sua colônia, porque ele representa um nível de status que transcende a linguagem. Ele é a exportação cinematográfica comercial definitiva. Até mesmo a maneira como ele lidava com suas rivalidades era uma performance. Quando se juntou a Jean-Paul Belmondo para A Borsalino, as duas maiores estrelas da França entraram em uma batalha judicial sobre qual nome apareceria primeiro no cartaz:
Foi um choque de titãs que a mídia explorou durante meses. Delon entendia que em Hollywood e em Paris, o ego de uma estrela é seu bem mais valioso. Ele protegia sua imagem com a mesma violência que usava contra a gangue Waldorf em sua juventude. Ele não queria apenas ser famoso, ele queria ser essencial. Ele queria ser o homem insubstituível. Mas a verdade mais devastadora de sua vida foi seu relacionamento com os filhos. Ele teve 3 filhos legítimos e um filho Henri Boulogne, a quem notoriamente se recusou a reconhecer por 50 anos, apesar de o menino ser a sua cópia fiel. Henri era fruto de um breve caso com a cantora Nico e foi criado pela própria mãe de Delon. Mesmo assim, Alain Delon nunca vacilou em sua negação. Era uma frieza que refletia seus papéis mais famosos. Ele era um homem capaz de conquistar o amor de milhões, mas incapaz de amar seus próprios filhos. Essa é a ferida profunda que nunca cicatrizou. O menino rejeitado pelos pais cresceu e se tornou um homem que rejeitou o próprio filho. Com o passar dos anos, ele se tornou uma piada filosófica para uma era que se foi. Certa vez comentou: "Eu era uma estrela antes de ser ator." Foi um momento de absoluta autoconsciência. Ele sabia que seu rosto era seu destino. Sabia que o mundo não o queria como um erudito ou um santo. Queria que ele fosse o homem no espelho. Passou seus últimos anos em uma paz crepuscular que mais parecia um cerco cercado por guardas e advogados aguardando os créditos finais. Sua morte, em agosto de 2024, não foi apenas uma manchete, foi o fechamento de um livro sobre um certo tipo de cinema, o cinema do belo assassino. O que você acha de um homem que consegue ter um teatro na palma da mão enquanto esconde tanta escuridão no coração? Ele é o exemplo máximo da ilusão dourada de Hollywood. Ou é simplesmente um ser humano que nunca aprendeu a ser bom? O mundo de Alain Delon é um mundo de sombras, e quanto mais fundo você cava, mais frio ele fica. Deixe um comentário abaixo e vamos conversar sobre o homem que foi mais esperto que o diabo, mas não conseguiu fugir de si mesmo. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com quem ainda pensa que a fama é um conto de fadas. Para realmente entender o paradoxo essencial de Delon, é preciso olhar em seus olhos durante as filmagens de O Leopardo. Como o príncipe Tancredi, ele profere a frase mais famosa da literatura italiana: "Para que as coisas permaneçam as mesmas, tudo precisa mudar." Delon viveu essa frase, mudou de nome, de profissão e de moralidade, mas a essência do jovem delinquente permaneceu exatamente a mesma. Era um homem que sempre esteve de fora olhando para dentro, mesmo sentado no trono da cultura francesa. Era o samurai do cinema solitário, disciplinado e, em última análise, fadado ao fracasso. O Gurra. O gosto residual de sua história é uma amarga constatação para aqueles que acreditam no poder redentor da fama. Delon não encontrou paz nos aplausos, encontrou o isolamento. Ele provou que você pode ser o homem mais bonito do mundo e ainda assim ser o mais solitário. Sua história é um alerta para todo jovem ator que pensa que a câmera pode salvá-lo. A câmera não te salva, ela apenas registra seu desaparecimento. Alain Delon desapareceu em seu próprio mito e quando finalmente saiu da sala, o silêncio que deixou para trás foi mais ensurdecedor do que qualquer um de seus filmes. Junte-se a nós enquanto continuamos a explorar as vidas ocultas das pessoas que moldaram o nosso mundo. Não contamos apenas histórias, desenterramos a verdade. Curta, inscreva-se e ative o sininho. Nos vemos no próximo vídeo. Mantenha a calma, mas mantenha a autenticidade.